Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ralph e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da alimentação para emagrecimento. Será que a gente precisa fazer uma alimentação tão restritiva assim para poder conseguir emagrecer, perder peso? Será que para mudar a composição corporal, diminuir o percentual de gordura, aumentar a massa magra, a gente precisa deixar de comer o que a gente gosta? Isso vai ser um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Já vou adiantando, gente, não tem necessidade. E ao contrário do que muita gente acredita, para a gente emagrecer, perder peso, diminuir o percentual de gordura, a gente tem que comer muito, mas muito mesmo, e não deixar de comer, tudo bem? O que vai determinar se a gente vai emagrecer ou não é a quantidade de alimento que a gente come, e sim quais são esses alimentos. Então é muito diferente se você come um volume muito grande de vegetais, por exemplo, numa refeição como um almoço, é muito diferente se você comer apenas por exemplo, alimentos ricos em gordura, ou hambúrguer, ou batata frita, ou alimentos ricos em carboidrato também, como refrigerantes e sucos industrializados, enfim. A proporção de nutrientes que um desses alimentos tem, no caso dos vegetais, comparada à proporção de nutrientes que esses alimentos industrializados têm, é muito diferente. E, consequentemente, os efeitos que esses alimentos vão causar no nosso organismo também vão ser muito diferentes. Então, se você consome alimentos que são ricos em carboidratos simples, que vão ser absorvidos muito rápido pelo nosso organismo, ele vai ter uma carga glicêmica muito alta, ou seja, a quantidade de açúcar que você vai absorver é muito grande, e a velocidade com que esse açúcar vai entrar na tua corrente sanguínea, ou seja, o índice glicêmico desse alimento, também vai ser muito alto. E aí, a forma que o seu corpo recebe esse nutriente, ele vai sinalizar várias cascatas de hormônios, né, que não vem ao caso aqui quais, mas que vão ter algumas consequências metabólicas no nosso organismo, tudo bem? Uma delas, o excesso de calorias em curto período de tempo, uma das sinalizações é para guardar energia. Então, o nosso corpo ele guarda energia na forma de gordura. Então, se você consome uma quantidade calórica muito grande em uma única refeição, e nessa quantidade calórica são principalmente açúcar simples, a velocidade que o teu corpo vai absorver e vai transformar esse excesso de nutrientes em gordura é muito maior, tudo bem? Então é isso que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui. E como que a gente pode fazer então para poder controlar esse índice glicêmico, controlar a carga glicêmica de uma refeição, controlar a quantidade de gorduras que a gente está consumindo e também diminuir esses efeitos metabólicos, né? Aí são algumas questões que a gente vai estar discutindo aqui hoje, beleza? Bom, então, dietas para emagrecimento, algumas estratégias e métodos. Então, um pouquinho eu já comentei, mas como que funciona o processo de emagrecimento? Além da qualidade dos nutrientes, né, que eu já comentei, que é muito diferente de você comer um alimento que é rico em carboidrato, ou alimentos que são ricos em carboidrato, mas carboidrato complexo, fonte de fibra e que tem outros micronutrientes envolvidos, tão importante quanto isso é a quantidade de calorias que a gente consome. Então, o balanço energético, ele representa para a gente qual que é a diferença ao final de um dia, ao final de uma semana, no consumo de energia com o gasto de energia. Então, vamos dar um exemplo. Se em um dia eu consumi 2.000 calorias, só que nesse dia eu não pratiquei nenhuma atividade física, eu fiquei a maior parte do tempo trabalhando sentado, e as atividades de vida diária minha, tipo, o deslocamento, foi só carro, quase não ando e tudo, eu gastei em torno ali de vamos supor, umas 1.800 calorias ao longo do dia. Então, a gente teve aí 200 calorias de superávit calórico, que é o consumo foi maior do que o meu gasto. Agora e aí essas calorias, né, que estão sobrando, né, de diferença no nosso balanço energético, ela vai ser reservada na forma, muitas vezes, de gordura, tudo bem? Então, se a gente está pensando em emagrecimento, nesse caso, desse exemplo que eu dei, você não estimulou o emagrecimento e a perda de gordura, pelo contrário, você está guardando energia. Agora, vamos dar um exemplo de como seria o ideal para quem está querendo emagrecer.
Se você está consumindo 2.000 calorias em um dia, lembrando, também depende da qualidade dos alimentos, tudo bem? Mas aqui eu estou falando por enquanto do balanço energético. Se você está consumindo 2.000 calorias, só que você, no seu trabalho, você anda, se precisa deslocar, você vai andando, sobe a escada do prédio em vez de elevador, foi na academia, fez um treino de força caprichado, depois fez uma caminhada, uma corrida, foi andar com os cachorros, não sei. Se manteve mais ativo ao longo do seu dia, e naquele dia você gastou 2.500 calorias. Você teve, então, 500 calorias de déficit calórico, ou seja, você gastou mais energia do que você consumiu, certo? Então, nesse caso, você estimulou sim a perda de gordura, o metabolismo de gordura, tudo bem? Porque você consumiu uma menor quantidade de energia do que o seu corpo estava precisando para poder se manter e para manter as atividades de vida diária e também de exercício físico, tudo bem? Aqui também entra a questão do efeito térmico dos alimentos, mas para o momento a gente não precisa discutir tanto, mas é só para a gente ter uma noção de como que funciona essa questão energética no nosso corpo. Bom, e aí como eu comentei, a respeito lá do tipo de alimento também determina um tipo diferente de efeito metabólico. Quando a gente consome uma dieta hipocalórica, ela também vai estimular o nosso metabolismo. Então, ao longo do tempo, se você mantém uma dieta restritiva, uma das coisas que pode acontecer é o teu corpo diminuir a taxa metabólica basal. E aí você está comendo um pouco menos, ele diminui a taxa metabólica basal, e aí o gasto calórico fica mais ou menos parecido com a ingestão, se você continua mantendo uma rotina alimentar, e aí que vem aquele platô, que é aquela estabilização da perda de peso, né? Porque o seu corpo ele já se adaptou àquela quantidade de calorias que você está ingerindo. E aí a gente tem que propor algumas estratégias para poder diminuir os efeitos, né, desse efeito platô, dessa adaptação metabólica. E aí o que seria essa mudança de estratégia? A gente pode mudar tanto na parte de estratégia da alimentação, então aí que entra, né, as estratégias como, por exemplo, a estratégia low carb, talvez o jejum intermitente, só que mantendo o déficit calórico para poder estimular a queima de gordura também, e outras estratégias que a gente pode estar utilizando, né? Tem low carb, low fat também, que é o baixo consumo de gordura, ou até mesmo a questão da alimentação, mudar um pouco os horários de ingestão, talvez, e aí avaliar qual que é a demanda do aluno, do cliente, né? Bom, além disso, tem uma outra variável que a gente pode controlar que a gente consegue muito mais resultado e muito mais efetividade nessa questão, que seria, na questão do platô, que seria o treinamento físico. Então, por exemplo, se você treina musculação já há algum tempo e notou que a sua perda de peso está estagnada, você pode conversar com o seu treinador para poder mudar o estilo de treino e aumentar a intensidade desse treino ou modificar o tipo de treino. Então, por exemplo, se você faz só musculação, uma opção seria associar a musculação com o treinamento aeróbico. Outra opção seria incluir HIITs, né, durante os seus treinos. Então, seria o treinamento intervalado de alta intensidade. Ou então, modificar a estratégia no treinamento de musculação. Se você estava fazendo um treino com mais repetições e menor carga, vamos mudar para um treino de um estímulo hipertrófico maior, aumentando a carga, diminuindo um pouco as repetições, colocando exercícios mais completos, exercícios que vão focar em grupos musculares maiores, ou então aumentar a intensidade do exercício, a frequência com que você faz ele também ajudaria a aumentar o gasto energético e também a controlar esse platô, né, e sair desse platô, deixar de ficar estagnado com relação à perda de peso. Bom, outro detalhe também que atrapalha o processo de emagrecimento é a questão inflamatória, tanto da dieta quanto do excesso de gordura do nosso corpo. Então, por exemplo, existem alguns alimentos que eles têm uma propriedade anti-inflamatória, enquanto outros alimentos eles são pró-inflamatórios no nosso organismo. Então, essa qualidade, esse equilíbrio de alimentos anti-inflamatórios com pró-inflamatórios
ele precisa também ser controlado, né? Então, por exemplo, os alimentos ricos em açúcar simples, já foi mostrado que ele pode desencadear um processo inflamatório maior no nosso organismo, enquanto alguns alimentos que contêm algumas vitaminas e algumas vitaminas específicas, elas podem ter caráter anti-inflamatório. E o excesso de tecido adiposo também vai liberar algumas adipocinas, que a gente fala, que são citocinas inflamatórias liberadas pelas células adiposas, que também vão causar algumas alterações metabólicas no organismo, dificultando, né, a queima de gordura e estimulando o teu organismo a guardar mais energia, né? É uma adaptação fisiológica que acontece quando a gente começa a ter uma ingestão calórica muito alta e baixo gasto calórico e o excesso de gordura, que vai aumentando o tecido adiposo. Outro detalhe que também é importante de se preocupar seria com relação à saúde intestinal. Quando a gente consome alguns alimentos, por exemplo, ricos em fibra, alimentos que são, por exemplo, derivados de leite ou alguns outros alimentos, eles têm função de otimizar o trabalho das bactérias intestinais. Então, a função delas ali. E uma das estratégias que a gente pode estar adotando é fazer a suplementação de probióticos, né? Para poder ajudar no equilíbrio dessas bactérias intestinais e também dos pré-bióticos, que seriam alguns alimentos ou suplementos que estariam ajudando as bactérias boas do nosso intestino a se proliferarem, né? E melhorar a qualidade intestinal. Além dos probióticos e pré-bióticos, que são uma opção, quando a gente aumenta também o consumo de fibra, aumenta o consumo de alimentos que são ricos em vegetais, alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, como os vegetais e as frutas, por exemplo, você favorece esse trânsito intestinal, né, e acaba melhorando também a saúde intestinal. E, mais importante de tudo, para o emagrecimento, seria o exercício físico. Por que que eu falo que é o mais importante de tudo? Porque a dieta, ela é muito importante para a gente poder controlar a qualidade dos nutrientes que a gente está ingerindo e controlar quais são a quantidade calórica que a gente está ingerindo. Porém, a dieta, ela não tem estímulo para perda de gordura. Não tem um estímulo maior para o gasto energético, digamos assim. A gente vai fazer um déficit calórico, só que é só o déficit calórico e pronto. E a longo prazo você pode perder peso, só que perdendo também massa magra. E é uma coisa que a gente precisa evitar, porque depois de uma certa idade a gente já vai perdendo massa magra ao longo da vida, né? Então a gente precisa retardar essa perda ou até estimular o ganho de massa magra. E o melhor tipo de estímulo para esse ganho de massa magra, que a gente chama de hipertrofia muscular, é o exercício físico, principalmente treinamento de força, tá bom? Então, a musculação, calistenia, pilates também pode ter, dependendo do tipo de aula, pode estimular a hipertrofia e algumas outras modalidades do treinamento de força. Então, o CrossFit também entraria, treinamento funcional, só que aí eles também associam tanto treino de força com treinamento aeróbico, para poder estar otimizando esse gasto calórico. E associando também o treino de força, a gente pode associar com o treino aeróbico. E esse treinamento concorrente, ele vai favorecer tanto o ganho de massa magra, como melhorar a saúde do seu coração e da circulação sanguínea no nosso organismo. Então, quando a gente treina um cardio um pouquinho mais intenso, né, não tão leve, ali moderado, a gente tem um aumento do gasto energético, do gasto calórico, principalmente por queima de gordura, principalmente, protegendo assim a massa muscular. Outra adaptação metabólica que acontece pelo treinamento aeróbico é uma cascata de sinalização que vai aumentar o estímulo para a proliferação das nossas mitocôndrias, certo? E a mitocôndria, ela é uma organela que a função dela é metabolizar o acetil-CoA, que vem lá da gordura, que vem lá do carboidrato, e produzir energia. Então, consequentemente, quanto mais mitocôndrias a gente tem dentro da nossa célula, maior é o funcionamento dessa célula para poder gastar energia, né? Maior vai ser o estímulo para gastar energia. E tanto para utilizar durante os exercícios, como para manter as nossas
funções vitais. Bom, e aí, dito isso, esse panorama geral, a gente pode pensar, então, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para poder estar otimizando essa perda de peso e perder gordura e aumentar a massa muscular. Então, para perda de gordura, uma das primeiras estratégias que a gente pode estar pensando é no déficit calórico, como eu já comentei. Então, aumentar o gasto energético com os exercícios, seja ele aeróbico ou anaeróbico, ou treino de força. E também a gente pode tentar incluir na dieta alimentos com baixa densidade calórica, que seriam alimentos que possuem um volume grande, então vai dar uma saciedade maior, porém eles contêm pouca caloria. Então, se a gente puder fazer uma comparação, o grupo dos vegetais folhosos, por exemplo, ele tem uma densidade calórica baixa. Já o grupo de vegetais, por exemplo, de tubérculos, ele tem uma quantidade de caloria maior, porque tem muito mais carboidratos, se a gente pegar uma porção de 100 gramas de cada. E quando a gente compara, por exemplo, um tubérculo com um refrigerante ou alguma coisa assim, a gente vê que a quantidade calórica de um refrigerante, na mesma quantidade, às vezes pode ser muito maior do que dos vegetais, né? Então, essa questão da densidade calórica ela é importante nesse sentido. Outra estratégia que a gente pode estar utilizando é o fracionamento das refeições. Então, o que é muito comum no consultório é a gente encontrar pessoas que viu que aumentou um pouquinho o peso, a primeira coisa que faz, às vezes, é tirar o café da manhã ou tirar o jantar. E isso é um erro, um dos principais erros que acontece. Por quê? Na cabeça do pessoal, se eu tiro uma refeição, estou comendo menos. Mas aí não nota que, às vezes, em outra refeição, a gente acaba compensando e comendo um pouco mais. Sem contar que esse período maior, sem a ingestão alimentar, seguida de um período com uma ingestão alimentar maior, o seu corpo ele vai querer guardar o máximo de energia, porque ele sabe que vai ter um período ali que ele não vai ter energia. E se a sua alimentação não é regrada, não é calculada e programada para poder ter uma janela sem alimentação, acaba que você vai perder muita proteína muscular. Então, isso vai estimular a degradação proteica nos músculos. Então, o fracionamento da dieta ao longo do dia, ela vai ajudar a manter a quantidade de carboidrato, a quantidade de lipídios e a quantidade de proteínas na tua corrente sanguínea e sem excessos, né? Sem esse período de excesso. E aí, se você, além de fracionar a dieta, você associa alimentos que são ricos em proteína e ricos e alimentos vegetais, que são ricos em fibra, você consegue retardar a absorção desses nutrientes e se manter saciado por mais tempo, porque esses alimentos, eles demoram mais para ser digeridos no nosso organismo e serem absorvidos. E aí isso tem efeitos metabólicos positivos. Porque aí o açúcar que entraria, imagina uma curva, né, de absorção. E aí, em vez do alimento ser absorvido de maneira rápida, tendo um pico de absorção, e o seu metabolismo ter que dar conta daquela quantidade de nutriente ali, ele vai ser absorvido um pouco mais lento, né? E aí, a quantidade de insulina que vai ser liberada vai ser um pouco menor, para poder tomar conta, né, da absorção dessa glicose que está sendo absorvida. E ao longo do tempo também, se a sua dieta está fracionada em déficit calórico, você vai estimular ainda mais o gasto energético, a queima de gordura. E também essa associação vai te manter saciado por mais tempo, né, que foi o que eu comentei. Aí na hora que começa a ter fome, já está quase na hora de comer a próxima refeição. Se você já se organizou, você já vai estar com a tua refeição preparada e aí não tem esses imprevistos, né? E aí, como eu disse, já ajuda no controle da fome e ajuda a evitar essas beliscadas, né? Que foi o que eu comentei. Porque aí, às vezes, a gente quer comer ali uma bolachinha e tal, não sei o quê, toma um cafezinho, só que não se programa para poder comer nos horários certos. E aí, a hora que vai comer, às vezes come errado. Às vezes está na rua, às vezes está no trabalho e não se programou, aí que é a hora de comer errado. Agora, se você se organizou, evita muito dessas beliscadas ao longo do dia. E também falei a respeito da organização da dieta, né? E aí, além de tudo, outra estratégia é utilizar alimentos que vão aumentar a saciedade. Então, eu também já comentei nos outros tópicos, mas alimentos ricos em fibra
e alimentos ricos em proteínas, que também dão uma saciedade muito maior, e as gorduras também. Então, uma refeição completa, ela vai te saciar muito mais do que se você comer algum tipo de alimento de um ou outro grupo de nutrientes, tudo bem? Porém, essa frase aqui, ela reflete muito bem isso, que é o seguinte: tudo que vale a pena leva tempo, né? Por que que eu coloquei essa frase aqui e eu gosto muito de refletir um pouco sobre ela? Se a gente parar para pensar, se você tem um projeto grande, se você quer manter um corpo esteticamente bacana, e você sabe que não é da noite para o dia, então você precisa dedicar todos os dias. Então todos os dias você tem que organizar a sua alimentação, você tem que se programar para o que você vai comer daqui 2 horas, daqui 6 horas, qual que vai ser a alimentação do jantar, se programa para a semana, qual dia que você vai no mercado para comprar, se vai na feira, se não vai. E precisa dedicar tempo no dia a dia, tanto para a organização da sua dieta, dedicar tempo para o treinamento físico, e além de tudo isso, você tem que respeitar o seu tempo, respeitar o tempo que o seu corpo vai gastar para poder se adaptar àquela nova rotina, respeitar o tempo que leva para o seu corpo metabolizar a quantidade de gordura que ele precisa até você chegar no perfil estético que você procura. Então, não é da noite para o dia, não é fácil, e isso é uma coisa que a pessoa precisa ter consciência logo no início de um acompanhamento, de um planejamento a longo prazo, seja de estético ou saúde. Vou dar um exemplo de um paciente meu. Começou o acompanhamento, estava com 111 quilos, e o objetivo dele é 84. 27 quilos que ele precisa emagrecer, né? Então, é muito peso. Porém, ele abraçou a ideia, respeitou o processo e acreditou no processo. E aí, todos os dias, está mantendo a dieta, se organizando, às vezes dá uma escapada, volta na dieta, volta para os treinos, treina de 3 a 5 vezes na semana, mesmo na correria do dia a dia, com filho, mesmo na correria do dia a dia com trabalho, com estudo. E aí, 10 quilos já foi em 2 meses, né? E aí, a gente pensando aqui em peso bruto, né? Mas o percentual de gordura, por exemplo, caiu de 32 para 26. Então, já está quase ali na linha de normalidade, digamos assim, para o percentual de gordura. Então, esse caso exemplifica bem, quando a pessoa abraça a dieta. Mas você já deve ter se deparado com algumas pessoas que às vezes fica pulando de academia em academia, às vezes fica pulando de nutricionista em nutricionista, porque eu não gostei desse por causa disso, porque eu não gostei daquele por causa disso. Às vezes ela não está respeitando o seu tempo e seu processo. O profissional foi lá, prescreveu a dieta, usou todo o conhecimento que ele tinha naquele momento para poder te orientar. Na academia, é claro que varia o atendimento, varia a qualidade e tal, mas se você foi com frequência, respeitou o teu corpo, colocou o peso, mais carga, ou fez aquele treino leve, aquele treino mais ou menos, era para fazer 3 séries, fez 2, era para fazer 15 repetições, fez 8, 10, só que com uma carga muito baixa que não ia resolver. Então a gente precisa ter essa reflexão também, né, a respeito disso. Então, tudo que vale a pena vai levar tempo, então você precisa se dedicar. Beleza? Mas e aí? Como que eu vou organizar, então, uma dieta pensando em emagrecimento? Primeiro, vamos refracionar as refeições. Então, vamos pensar numa alimentação aqui com 6 refeições, tá bom? Então, começa no café da manhã. Faça um café da manhã. Café da manhã rico em alimentos, fonte de proteína e fibras, que eu comentei. Então, um exemplo que eu às vezes dou para os meus pacientes. Faz um ovo mexido com tomate, por exemplo. Faz uma crepioca, só que colocando ovo, fonte de proteína. Faz um recheio com salada ou alguma coisa do tipo. Um sanduíche natural, utilizando frango, creme de ricota, tomate, alface, cenoura, no meio de um pão. Além de dar muito mais saciedade, a quantidade de proteína vai te manter saciado por mais tempo, né? E a segunda opção, não fique pulando refeições e ficar com períodos longos sem comer. Então, uma sugestão é você incluir algumas frutas no intervalo entre as refeições. Então, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, por exemplo, você toma o café da manhã às 8, só que almoça só 1 hora da tarde,
a hora que der umas 10 horas, comer uma fruta, e ainda assim associado a alguma fonte de fibra. Então, por exemplo, a banana com aveia, colocar um mamão com aveia, fazer uma batida que seja e colocar a aveia junto. E aí é uma refeição às vezes mais prática, como a fruta, que às vezes uma banana é só descascar, picar ali, colocou a aveia, você já está pronto para comer. E é muito prático, né, de se fazer. Outra sugestão, no almoço sempre inclua vários tipos de vegetais. Então metade da quantidade de alimento que você vai consumir deveria ser vegetais, porque a densidade calórica deles são menores, né? Além de que, se você varia a quantidade de vegetais que você está comendo, você vai conseguir uma combinação de micronutrientes maior também. Então, se um alimento é rico em vitamina B, o outro é rico em vitamina C, o outro alimento às vezes tem uma quantidade de magnésio maior. Então, quanto mais você variar a sua alimentação, melhor é para o consumo de micronutrientes, que também são importantes, tanto para o processo de emagrecimento, como para o processo de hipertrofia. Então, além do arroz, o feijão, que é tradicional, ou às vezes a pessoa, dependendo que está muito bitolado, tira arroz, tira o feijão, come só proteína na refeição. Então, não preocupa com isso. Você vai comer sim a fonte de proteína que você está acostumado, seja ovo, carnes, carne de porco ou carne de vaca, sempre equilibrando, né, as quantidades que você vai comer, que é muito importante nessa questão. E, além disso, vai associar 3 tipos de vegetais da sua escolha, junto com o alimento proteico, né, que algumas pessoas falam a mistura, né, da refeição. Vamos lá. Outros detalhes que a gente pode estar se atentando ao pensar no fracionamento da sua dieta, vamos tentar incluir de 4 a 5 refeições por dia alimentos fontes de proteína. E aí pensando naquela questão que eu comentei, que os alimentos fontes de proteína, eles te dão saciedade por mais tempo, por ser mais demorado para poder ser absorvido. Outro detalhe que eu não comentei, mas que também acontece, o efeito térmico desse alimento é muito maior, então eu preciso gastar mais energia para poder absorver esse tipo de nutriente, que são os alimentos ricos em proteína. E o mais importante nesse processo de emagrecimento que a proteína exerce quando fracionada ao longo do dia é poupar a proteína muscular. Porque se você passa períodos muito longos sem comer, se está faltando proteína no teu metabolismo, um dos primeiros lugares que o seu corpo vai buscar são nos músculos. Então, para evitar esse catabolismo muscular, é muito importante que você distribua a ingestão de proteína ao longo do dia. Então, vamos supor, lá a gente já comeu frango na hora do almoço. A gente no café da manhã, comeu na hora do almoço, ou um ovo na hora do almoço, ou uma carne, enfim, uma fonte de proteína. E você vai colocar mais uma refeição à tarde, por que não? Ou suplementar, se for o caso, dependendo do cálculo da necessidade dietética, a gente pode colocar um suplemento ali nesse horário. Ou então, outro alimento fonte de proteína. Então, aí entre os queijos, ovo, ou o próprio frango, ou peixes, enfim, algum alimento que dê para comer ali, ou num sanduíche, ou alguma coisa mais prática, né, para poder ficar mais prático. Mas aí daqui a pouco eu vou dar um exemplo ali. Outra dica, dica 5, utilizar a crononutrição, que é chamada de crononutrição. O que seria isso? Já foi comprovado, né, alguns estudos têm mostrado que quando a gente consome a maior quantidade de calorias no período da manhã e tarde, o nosso metabolismo ele funciona muito melhor. A liberação de hormônios está muito melhor, a gente consegue ter um descanso, um sono muito melhor do que pessoas que consomem a maior quantidade de calorias no período noturno. Até para a questão de degradação de lipídios, né, gordura, metabolismo de gordura, foi aumentado nesse grupo que consumia, né, ao longo do dia, e em contrapartida, quem consumia maior quantidade calórica durante a noite aumentou a retenção desses nutrientes e aumentou o tecido adiposo. Então, a reserva de energia foi aumentada nesse caso. Então, tentar comer mais no café da manhã, colação e almoço, e aí diminuindo a ingestão calórica ao longo do dia. Então, à tarde, no café da tarde e no jantar, e principalmente à noite, consumir uma quantidade calórica menor, tá bom? Refeições com menos calorias, digamos assim.
mas sempre respeitando o contexto, viu, gente? Então, se é uma dieta hipocalórica que está pensada em 1.800 calorias, vamos dar um exemplo, eu vou colocar em torno de 1.000 calorias entre café da manhã, colação, almoço, e em torno de 1.200 calorias, né, café da manhã, colação e almoço, e depois essas outras 600 calorias divididas em café da tarde e jantar, por exemplo. É uma opção, tá? E aí vai pensar, vai tentar organizar de acordo com a rotina de cada um. E aí isso vai te potencializar seu metabolismo e otimizar o emagrecimento, vai ajudar o teu metabolismo a funcionar de uma forma muito melhor. Bom, e outra sugestão é incluir alimentos que vão cuidar da tua saúde intestinal. Outros estudos também têm mostrado que o intestino é um dos principais tecidos do nosso organismo que produz a serotonina. Muita gente fala que a serotonina é o hormônio do prazer, né, da felicidade. Só que não é só esse efeito que esse hormônio tem no nosso organismo, né? E aí ela também está relacionada com o equilíbrio entre cortisol e serotonina ao longo do dia. Então, se a gente mantém o intestino de forma saudável, incluindo aqueles alimentos que eu comentei com características pré-bióticas, ou suplementando e fazendo a ingestão de probióticos, você vai melhorar esse quadro, né, de produção. E a diminuição na produção desse tipo de hormônio, por exemplo, desse tipo da serotonina, ela está relacionada também com o aumento da ansiedade e depressão. Então, você consegue evitar esses tipos de transtorno simplesmente colocando na sua estratégia de emagrecimento alguns alimentos que vão estimular a melhora da qualidade intestinal, da saúde intestinal. Bom, então, exemplificando, por exemplo, um café da manhã, um pão de queijo recheado com frango desfiado e tomate e alface, e um leite com café. Já é um café da manhã e tanto, né? Vai te manter saciado por bastante tempo. E aí, notem que eu não coloquei quantidades, porque a quantidade vai variar de pessoa para pessoa. Então, se você tem uma dieta de 2.000 calorias, é diferente para uma pessoa que está tendo uma dieta de 2.800 calorias, né? Então, as quantidades podem variar. No 2, por exemplo, na segunda refeição do dia, você pode colocar uma banana com aveia e canela. Aqui a banana sendo uma fruta, rica também em micronutrientes e fibra. A aveia também rica em carboidrato complexo, que são as fibras, que vai ajudar no trânsito intestinal e tudo aquilo que eu já comentei. A canela é um dos mais poderosos termogênicos que a gente tem de alimentos. Então seria uma opção de incluir também. Tem gente que não gosta, mas muitos pacientes meus começaram a gostar por começar a comer, né? Colocar nas refeições. E aí vai de fazer teste também. Por exemplo, com mamão às vezes não combina, mas com banana dá certo. A longo prazo também, se você não gosta tanto, coloca pouquinho, depois vai aumentando um pouquinho a quantidade. Então são estratégias que a gente pode estar adotando. Um exemplo de almoço seria, por exemplo, um prático, rápido e fácil e relativamente barato. Então, alface, tomate, beterraba cozida. Você já colocou 3 tipos de vegetais. O azeite de oliva extra virgem, também rico em ácido graxo insaturado, né, que também tem propriedades anti-inflamatórias para o nosso organismo. Um filé de frango, de preferência grelhado ou feito com o mínimo de gordura possível. O arroz e feijão, que é muito tradicional na nossa cultura. E uma laranja aqui de sobremesa. Então aqui é um exemplo de 3 refeições. Bom, então um exemplo aí de mais 3 refeições. Por exemplo, à tarde, você pode repetir o que foi comido no café da manhã, por exemplo, dependendo da sua organização, e no outro dia você varia, gente. Ou então você pode consumir seu pão de forma integral, pode ser um pão que você gosta, mas colocando essa fonte de proteína também. Então, no exemplo aqui, eu repeti o café da manhã, um pão de queijo, recheado com frango e tomate, só que aí, em vez do leite, colocou um suco de laranja, por exemplo. Já no jantar, a gente poderia colocar um pouco mais de saladas, né? Lembra que eu falei que as saladas geralmente têm uma densidade calórica menor, um volume maior, te dá mais saciedade, só que uma quantidade calórica é muito pouca. Você pode aumentar a quantidade no jantar, em relação ao almoço. Continua utilizando o azeite de oliva extra virgem como tempero, um pouco de sal, mas cuidado com o excesso. E também um pouco menos de arroz e feijão, sempre pensando no contexto, viu, gente? Não estou falando aqui para deixar de comer ou comer muito menos sempre, mas pensando no contexto dietético ao longo do dia. E também um alimento fonte de proteína, que eu dei o exemplo, ou ovos, ou carnes, ou peixes, né?
que são alimentos ricos em proteína. E aí depois, antes de dormir, tomar um iogurte natural com chia, né? Então, além de ser rico em fibra, a chia, o iogurte natural é um derivado de leite, também estimula muito melhorar a qualidade da saúde intestinal, né? Das bactérias benéficas ao nosso organismo. Então funciona ali como uma refeição prebiótica. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui estão as minhas redes sociais, então pode me acompanhar no Instagram, Facebook, meu número de WhatsApp, para quem quiser entrar em contato diretamente comigo. E sigam também, acompanhem o canal do YouTube, que é onde eu vou estar colocando vários vídeos, tanto de treinamento físico quanto de nutrição, que pode ajudar muito vocês, né, nessa questão de alimentação, de treinamento, como executar os exercícios, que é muito importante para poder evitar lesão, como que vai organizar a alimentação, quais são as outras estratégias que você pode testar na sua rotina, tudo bem? Essa logo aqui, ela é do meu aplicativo, que eu faço a consultoria online de treinamento físico, então lá eu mesmo acompanho e monto todos os treinos de acordo com a necessidade, e aí tem diversos planos, desde treinamento funcional, pilates, pilates solo, que dá para fazer em casa para quem tem dor na coluna, dor em alguma articulação, joelho, ombro, a gente pode trabalhar com pilates, o Match Pilates, pilates solo, e também com a musculação, tudo bem? Então quem tiver interesse pode estar me procurando que eu passo mais informações. Muito obrigado e vamos parar de sonhar e começar a fazer, né, gente? Porque a gente sonha, coloca um objetivo, só que se no dia a dia a gente não começar a fazer, colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou, o sonho nunca vai sair do sonho, né? Nunca vai se tornar realidade. E além de ter esses objetivos, a gente precisa aprender a traçar metas e estratégias para poder alcançar essas metas. Então a gente tem que ter meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo, se a gente quer alcançar algum objetivo. Então se daqui 3 meses eu quero estar com 10 quilos a menos, o que eu vou fazer todos os dias para que daqui 3 meses eu esteja com esses 10 quilos a menos? Se daqui a 4 meses, 5 meses, por exemplo, eu quero ter um percentual de gordura abaixo de 15, que é uma das metas que a gente pode estabelecer, o que eu tenho que fazer para poder aumentar o gasto calórico, aumentar a atividade física, diminuir o percentual de gordura para que daqui 4, 5 meses eu esteja com esse percentual de gordura que é a minha meta. Tudo bem? Então, no dia a dia é onde a gente vence cada batalha para poder, no final, alcançar o objetivo, que é vencer a guerra, digamos assim. Bom, muito obrigado, então, e se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Até mais.